Há treinadores que orientam e há treinadores que marcam. Bem-vindos a mais um episódio do Invisível. Falamos de comunicação, falamos de liderança, falamos de ligação. O treinador que tenho hoje comigo deixa marca na forma como comunica, como se liga, como cuida e como está presente. Distinguido por muitos pela sua frontalidade, humildade, clareza e proximidade, não fala apenas para dar indicações. Fala para transformar. E transforma porque cria laços, porque respeita, porque é firme, mas justo, porque diz o que tem que ser dito, olhos nos olhos. Bruno Carvalho foi treinador no Real Sport Clube, adjunto no Gil Vicente e, mais recentemente, somou uma experiência internacional no Brasil. O que mais se destaca no seu percurso não são apenas os clubes por onde passou, são as pessoas e os jogadores que tocou. Atletas que o chamam de líder, de amigo, de pai. E foi com alguns desses atletas que eu falei, para saber um pouco mais sobre quem é o Bruno enquanto líder e qual o impacto que deixou em cada um deles. Comunicativo e preocupado, sabe ter os jogadores do seu lado. É direto e honesto, não esconde o que precisa de ser dito, mas sabe como dizer. Tem uma presença que impõe respeito e, ao mesmo tempo, cria espaço para os outros serem quem são. É exigente, pede tudo aos seus jogadores, mas porque ele próprio também dá tudo. Não exige apenas rendimento, exige entrega, compromisso, atitude. Porque sabe que mesmo que o resultado não apareça, o carácter fica. Descrevem-no como alguém que transmite convicção só pela forma como fala. A comunicação dele é a chave. Já nos passa muita certeza só na forma de estar. Ele fala e tu acreditas. Mesmo quando me rasgava todo, fazia-me bem, porque eu sabia que era verdade. Ele queria o meu melhor. E essa exigência nunca anulou o lado humano, pelo contrário, é esse equilíbrio que o define. Pode ser difícil encontrar um treinador que valorize o lado tático e físico, mas que olhe primeiro para a pessoa, para o carácter e para a identidade. Que perceba quando o jogador precisa de uma orientação e quando precisa só de ser ouvido. Foi o Bruno que me ensinou que se quer alguma coisa não posso depender de ninguém e que há sempre uma forma de conseguir. E não foi com palavras, foi com o exemplo, a maneira como ele faz as coisas, sem depender de ninguém, sem desculpas. Foi a melhor pessoa que conheci desde que vim para a Europa. Foi ele que me ajudou a ver o jogo de outra forma e eu continuo a ouvi-lo, porque ouvi-lo torna o meu caminho mais fácil. Um dos jogadores contou que nos momentos antes de cair, o Bruno já tinha antecipado, então a queda nem chegava a acontecer. Ele desafiava-nos e isso dava-me motivação. Disse-me que eu ia marcar 25 golos numa época e que me oferecia as chuteiras que eu quisesse. Marquei os 25 golos em 18 jogos. Ele acreditava sempre em nós. Houve quem dissesse que ele é mais do que um treinador. É líder, é amigo, é psicólogo, uma presença inspiradora que transmite afeto e confiança. O futebol precisa de treinadores como o Bruno, treinadores que não só exigem, mas ensinam, treinadores que se preocupam com o jogador, mas também com o homem. Talvez seja isso que o distingue. A capacidade de estar, de ouvir, de falar quando é preciso, de transformar, de deixar marca, de se manter presente na vida dos seus jogadores. Porque é algo que se repete em todos os testemunhos que eu ouvi. O Bruno está lá, sempre, mesmo depois do apito soar, mesmo depois da época terminar. Ele continua a acompanhar jogos, a dar conselhos, a partilhar o que vê. Continua a ser chamado de mister e também de amigo. O Bruno não é um treinador de passagem, é um treinador de ligação. E é por isso que hoje está aqui. Porque o invisível que deixa em cada jogador é, na verdade, o mais visível de tudo. O impacto que teve e que continua a ter na vida de quem treinou. Vamos descobrir qual o segredo desta ligação que tem com os atletas e o Bruno vai também ajudar-me a responder a todas as vossas perguntas. Bem-vindo, Bruno. Obrigado. Eu não estava à espera disto. Então, o que é que foi isto? Foi uma surpresa para ti, O que é Bruno. que foi isto? Não estava de todo. Aliás, antes de entrarmos, estava a dizer que tenho estado aqui nestas cadeiras, tem sido habitual estar aqui nestas cadeiras, mas estou sempre descontraído e hoje sentia-me assim um bocado mais
mais ansioso que aquele friozinho na barriga, e depois de uma apresentação destas, acho que tudo aquilo que eu for dizer vou estragar. Quer dizer, eu acho que tudo isto foi exagerado. Então acabamos aqui, obrigada por teres vindo. Eu acho que é o melhor. Olha, Bruno, bem-vindo à tua casa, não é? Normalmente vocês dizem isto nos vossos episódios, mas Exatamente. esta é a nossa casa, não é? Esta é a nossa casa. Obrigado pelo convite. Eu na altura deduzi que ninguém mais aceitou e por isso é que eu tive que vir, mas acho que acho que não. Cumprimentar e salientar o trabalho que tens estado a fazer na parte de mental coach, que é uma área cada vez mais essencial para os atletas. E obrigado, e estou muito feliz por estar aqui e vamos a isto. Obrigada por teres aceito e pela tua disponibilidade imediata. Efetivamente, quem te conhece mais de perto sempre partilhou comigo que eras exímio nesta arte de comunicar e de te ligares aos jogadores, e precisamente porque é setembro e porque este tema da importância da comunicação, da ligação, da forma como nos relacionamos com os atletas, por isso é que estás aqui, Bruno. Portanto, bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada. Só dizer uma coisa, o nome do teu podcast é culpa dele, mas que eu sugeri este nome, ele é que passa a vida a falar do trabalho invisível. Exatamente. Desculpa lá Esta inconfidência? Esta confidência, ninguém me está a ouvir, vais ter que repetir o que eu estou a dizer, que a malta não ouve. A malta, pronto, nós estamos aqui todos. O Guilherme não tem microfone, mas o Guilherme está-me a dizer que o nome do meu podcast, que nasceu aqui numa conversa entre mim e o Guilherme, que surge porque o Bruno está sempre a falar no trabalho invisível que fazemos com os atletas. Portanto, Bruno, obrigada. Afinal, afinal também para dar nome ao podcast. Ao podcast, afinal. Sem saber. Que bom. Não, falo muito no trabalho invisível, sim. É fundamental para o atleta, cada vez mais, e principalmente no atleta de alta competição, aquilo que é o chamado trabalho invisível. E isso aprendi com o Mr. Álvaro Magalhães, ele falava muito nisso. E foi uma das coisas que me ficaram, foi o trabalho invisível, que realmente é fundamental. E é o que faz a diferença. Ajuda a fazer a diferença, sim. Bruno, como é que tu decidiste ser treinador? Olha, eu joguei futebol, portanto nunca joguei em grandes clubes, ao mais alto nível não joguei. Jogava na seleção da escola, depois fui jogar para o Mãe Martins, depois fui fazer umas captações na altura para o Benfica, que era ali na Pontinha, e fui passando testes, e chegou uma altura que o meu pai disse que não podia levar mais, e pronto, aquilo acabou por ficar. Aos 18 anos vou para a Suíça, estou lá 2 semanas, fui treinar um clube lá, a experiência, e queriam que eu ficasse. Eu logicamente não, com 18 anos não quis ficar, portanto vim-me embora. Continuei a jogar por brincadeira, mas rapidamente apanhei um treinador que ligava mais àquilo que eram os compromissos a nível de direção. Portanto, neste caso havia o jogador que concorria comigo na minha posição, era filho do presidente, então era ele sempre que ia para lá. E eu fui estando, tive ali 2, 3 épocas e depois fartei-me e comecei a treinar logo penso com 22 anos, deixei de jogar e comecei logo a treinar. Fui para adjunto no Arsenal 72, o primeiro clube do Danilo Pereira, da nossa seleção. Fui para adjunto e tive essa época e foi um bichinho que me chamou. E a partir daí comecei a treinar. Portanto, comecei com 23 anos como treinador adjunto, fui sempre treinador adjunto, praticamente sempre, e fui subindo. Portanto, comecei foi dos infantis, iniciados, juvenis, júniores, até aos séniores. E foi aí que começou. E quando passaste de treinador adjunto para treinador principal, qual é que foi assim a grande diferença que sentiste?
Eu notava na altura, nós jogávamos, aquela equipa que nós tínhamos no meu primeiro ano de treino, em que eu era adjunto, tínhamos uma equipa, não era muito competitiva, e eram mais derrotas do que vitórias, e eu no final de cada jogo eu ficava doente, e lembro-me do treinador principal passar por mim e dizer-me: calma, isto é só um jogo, deixa lá. Mas aquilo para mim mexia comigo. E a forma depois como eu via, como ele orientava o treino, e estamos a falar de miúdos, temos que dar, hum, temos que estar com o gatilho mais virado para aquilo que é a formação do próprio jogador, mas eu sempre fui da ideia que devemos formar a ganhar, se possível. E eu, quando me torno treinador principal, eu acho que foi explanar tudo aquilo que eu sentia, todas as ideias que eu tinha, poder fazê-las. E eu lembro-me na altura, com o grupo que eu tinha, que foi tudo apanhado assim um bocado de surpresa, porque comecei a fazer coisas que mais ninguém fazia. E isto depois vamos apimentando. Portanto, eu, antes de ir para o Brasil, estive a dar uma vista de olhos lá na minha cave, e fui encontrar relatórios feitos que eu tinha dessa altura que eu treinava no Arsenal 72 e depois no Montelavar. Eu fazia relatórios e dava aos jogadores todos, porque achava que era uma coisa que o jogador deveria guardar para si, para levar para o resto da vida, e tinha lá tudo. Eu lembro-me de um relatório que eu tinha, que nós jogámos, aquilo tinha, portanto, frente e verso, e eu apanho a folha e vejo a conclusão, e na minha conclusão está escrita por mim a dizer: a equipa tem que dar muito mais, se continuar com este comportamento dificilmente conseguirá a subida de divisão, e não sei o quê. Deixa eu ver qual é o resultado. E depois, quando virei o resultado, nós tínhamos ganho 8-2, mas aquilo para mim não foi suficiente. Não era suficiente. A forma como os miúdos se comportaram em campo para mim não foi suficiente. Portanto, e eu fui para cima deles. Sempre tive aquela necessidade de criar um grupo em prol de um objetivo. E esses relatórios que tu fazias já agora, fazia-los de forma individual ou eram relatórios coletivos? Fazia coletivos e individuais. E davas, que era uma espécie de feedback. Sim. Boa. Que interessante. E nesse feedback, punhas só aquilo que o jogador precisava de melhorar, ou também já punhas os aspectos que o jogador já estava a fazer bem? Dava notas e fazia as duas coisas. Boa. Portanto, dizia desligado do jogo, mau tempo de saltar na pressão. Na altura, estou a falar nisto há 20 anos atrás, há 20 e tal anos atrás. Portanto, punha as coisas mal, mas depois acabava sempre pelo bem. Boa atitude no golo do colega em que foste e agarraste nele ao colo. Mesmo essas pequeninas coisas tu salientavas. Sempre dei muita importância aos pormenores. Eu depois, mais tarde, quando se começa a filmar os jogos, quando se começam a filmar os treinos, eu, quando vou ver, a primeira coisa que eu faço sempre é, quando há golos da nossa equipa, e eu tenho sempre uma câmara que apanho, tanto em campo aberto, que apanha sempre o banco, eu vou aos minutos dos golos e vou ver os golos, não é para ver o golo, para ver para ver as reações das pessoas que estavam no banco. Porque no jogo nós estamos a viver o jogo e não conseguimos ver. Às vezes vemos, outras vezes passa-nos ao lado. E é a primeira coisa que eu faço, é perceber isso. E os jogadores depois percebem isso, quando os chamo e quando os confronto com essa situação. Sim. Sabes que há muitos treinadores que me dizem não tenho tempo de dar feedback, há muitos atletas inclusivamente que partilham comigo, o treinador não me dá muito feedback, eu gostava de dar que ele me desse mais feedback. Que importância é que tu dás ao feedback?
É importante dar o feedback, só que acredito que existam determinados contextos que não seja possível o treinador poder fazer isso, porque às vezes o tempo é limitado, às vezes treina-se de manhã e está-se à espera que o treino acabe para se ir trabalhar logo a seguir, ou às vezes o treino é à noite e já o treino acaba à noite e já as pessoas querem mas ir para casa porque já tiveram um dia de trabalho, já estão saturadas e já vão. Portanto, não é possível, nem todos têm a possibilidade e o privilégio de serem profissionais e viverem só do futebol, porque na realidade é que só 5 ou 6% ou 7% é que são profissionais e fazem dinheiro do futebol. O resto é tudo à procura do sonho e por carolice. Havendo essa possibilidade, é importante. Havendo essa possibilidade, acho que sim. Eu acho que feedback a toda a hora, acho que depois também isto é como estar a dar uma mensagem constantemente, depois também a mensagem depois acaba por se perder. Portanto, eu acho que tem que haver aqui um equilíbrio. Nem sempre dar o feedback, mas quando entendemos que devemos dar o feedback, sim. Ok. Temos aqui uma pergunta, Bruno. Como eu te disse, recebi algumas perguntas e já que estamos a falar em feedback, temos aqui uma pergunta precisamente sobre isso. Como dar feedback corretivo sem desmotivar ou gerar resistência no atleta? Eu vou responder sempre por aquilo que é a minha experiência. É isso que nós queremos ouvir, sim. Eu nunca me preocupo muito com esse tipo de situação. Eu defino as minhas regras quando sou apresentado ao grupo e quando as coisas começam, quando o campeonato começa a rolar. Eu defino as regras, sou bem explícito e bem claro relativamente àquilo que são as regras dentro do grupo de trabalho. E eu digo que não vou ser justo sempre e que não quero ser justo. Eu explico-lhes que no dia que eu tiver a ser justo, alguma coisa não está bem. Vamos fazer este exercício. Existe um plantel. Vamos colocar num plantel 2 jogadores por posição. Existe sempre um jogador de cada posição que vai ficar de fora, que não vai jogar pelo menos de início. Se os dois trabalharem muito bem, eu vou ter que escolher um. Só pode jogar um. Portanto, eu não estou a ser justo para o que não vai, porque ele fez tudo também. Foi uma decisão. Portanto, quando eu estou a meter um, porque é justo eu meter esse, alguma coisa está mal, é sinal que o outro também não está a fazer o trabalho dele. Aquilo que eu digo é, eu tenho que ser honesto e transparente. E isso temos que ser todos. Eu defino aquilo que é o balneário, é o nosso santuário, é ali que nós falamos tudo, é ali que tudo acontece, é ali que existem os gritos, os risos, as gargalhadas, as lágrimas, os choros, as discussões, é ali que acontece tudo. E somos todos homens e olhamos tudo olho no olho. Portanto, a partir desse momento e quando com o decorrer da época vão surgindo situações em que eles veem que é mesmo assim do meu lado, eu nunca estou muito preocupado como é que é a reação do jogador. Eu digo o que tenho a dizer ao jogador. Eu digo ao jogador o que tenho a dizer. Se eu lá fora eu vou defender, eu vou dar o meu corpo às balas, vou defender tudo e todos. Se vier alguém da direção falar mal de ti, eu vou defender com unhas e dentes. Mas aqui, se tu fizeres alguma coisa mal, eu vou-te dizer olho no olho. Aqui nós resolvemos as coisas. Ou seja, não estás muito preocupado com a forma como dás o teu feedback. Não. Mas isto é interessante, Bruno, é interessante porque eles disseram-me que tu te ligavas. Quando nós nos ligamos, até na nossa vida pessoal, quanto mais ligação eu tenho com a pessoa, se calhar menos me vou preocupar com a forma como falo com ela, não é? Sim. E como é que tu estabeleces esta ligação com os teus jogadores? Mas é na base disto, é na base da honestidade e da frontalidade.
Porque eu posso dar uma dura a um jogador e 5 minutos depois estou abraçado a ele. Eu posso dar uma dura a um jogador e chegar-me aos ouvidos que o jogador está com um problema assim, assim, assado. Eu sou o primeiro a disponibilizar-me, a ajudar em tudo o que preciso. Portanto, eu deixo-os sem margem para falhar comigo. Eu deixo-os sem margem. Nós em casa também temos que repreender os filhos, não é? É igual. Eu agora nesta última experiência que eu tive no Brasil, numa cultura diferente, em que eles queixam-se que nós os portugueses somos muito diretos e que somos muito brutos e bruscos na nossa forma de estar, e eu já sabia ao que ia, sabia que era essa a ideia deles, e foi logo a primeira coisa que eu disse: olha, nós, culturalmente, o português é mais direto. Okay? Eu então, comigo é assim, 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 assim. Lá existe muita imprensa, existe muitos repórteres, muitas entrevistas, muito. Assim, eu lá para fora, eu vou-vos defender a todos. Agora aqui somos todos homens. Olho no olho, resolvemos tudo o que tivermos a resolver. De resto, estou aqui para vos ajudar em tudo. A minha porta, no meu gabinete, nunca tem a porta fechada, tem sempre a porta aberta. Pode entrar lá quem quiser. E é aí que se vai estabelecendo a relação. Logicamente que isto dito assim, parece, que o gajo é um durão, não se pode contar com ele. A questão não é, a questão é, fala-se logicamente que eu quando dou o feedback, mesmo que seja negativo, eu tento explicar e que ele entenda, e que ele entenda a situação. Mas não estou muito preocupado. O que me preocupa é aquilo que eu digo a eles. É o clube e é os nossos objetivos. Isso está à frente de mim e de qualquer um de nós. Tocaste aí num ponto-chave em relação ao feedback, que eu também defendo muito. Tu disseste assim, para mim o importante é que ele entenda. E eu acho que quando nós damos feedback a um atleta e o atleta compreende aquilo que estamos-lhe a dizer e, acima de tudo, que esse feedback constitua uma possibilidade para ele melhorar e que não nos limitamos simplesmente a dizer fizeste isto mal, mas a dizer, olha, eu quero que tu melhores isto, vou-te ajudar a melhorar e para melhorarmos vamos trabalhar assim, assim, assim. Acho que, por um lado, o atleta vai receber muito melhor a tua opinião, Claro. e por outro lado vai compreender o teu ponto de vista, não é? Claro. E portanto, quando é assim, seja com palavras mais duras ou com palavras mais meigas, vamos chegar até ele. Eu posso dar 2 exemplos. Um que me aconteceu nos Júniores do Real na altura, no Nacional, em que eu tinha, portanto eu entrei a meio, pronto, saiu um treinador, eu entrei e tinha 6 centrais ou 7 centrais, uma coisa, e comecei a arrumar a casa. E chegou uma altura em que tive que escolher, fiquei com 4 e depois dispensei um. E quando chamo para o dispensar, eu durante a minha carreira, até chegar à parte mesmo profissional, quis sempre nunca quis que fossem os diretores a despachar, entre aspas, os jogadores. Eu quis sempre dar a cara. E eu mais uma vez chamei e disse: olha, vou ficar com 4 centrais, tu estás como quinto central, não faz sentido, portanto eu acho que é bom procurares outro lugar, porque aqui vais ter dificuldades em jogar. Ele reagiu mal, disse, mas eu sou melhor do que eles todos, não sei o quê. Eu não estou a dizer que és melhor ou que és pior, eu estou a dizer que a minha escolha são aqueles, ok? E tu não vais jogar, portanto, estou a dizer, se quiseres continuar cá, podes continuar cá, eu vou-te tratar da mesma maneira, só que não vais jogar. E como tu dizes, tens qualidade demais para estar aqui sem jogar, por isso é que eu estou a dizer para ires. Mas eu sou pé esquerdo e sou melhor do que aquele, pelo menos, e isto, e aquilo, e aquele outro. E aquilo ficou assim. Anos mais tarde, num jogo que eu fui ver nas bancadas, encontro
E ele vem ter comigo e abraça-me e dá-me um abraço, é pá, isso. Eu assim, pensava que estava chateado comigo. É pá, não, pá. Você foi o único que foi capaz de dizer isto. Isto quanto mais para cima, pior. Isto não é cada facada nas costas, diz, à frente dizem uma coisa, depois nas costas dizem outra. Você foi a única pessoa que foi capaz de ser frontal comigo. Embora eu não concordasse. E eu, pá, pronto, está bem, mas Dei-te a minha opinião. isto é aquilo que eu quero levar sempre. Isto é aquilo que eu quero levar, quero levar sempre. Porque antes do treinador, antes do jogador, há o homem. É isso. E agora lembraste-me de outra coisa que eu também falei no episódio passado, que tem a ver com o calibrar expectativas. O que é que tu achas? Eu defendo, e depois eu vou querer ouvir a tua opinião, eu defendo que é fundamental, no início da época, ou quando tu pegas num plantel, perceber quais é que são as expectativas do jogador e o jogador saber também o que é que o treinador espera dele. O que é que tu achas? Sim, a gestão das expectativas é talvez o ponto mais sensível e mais difícil às vezes de controlar. Muitas das vezes, falando em objetivos de grupo, existem objetivos de grupo com expectativas muito altas, derivado a certas individualidades que achamos que o plantel está super bem composto e depois os resultados não aparecem na medida que nós queríamos. E na questão da expectativa individual, portanto, de um jogador chegar e pensar que vai jogar todos os jogos e vai ser completamente decisivo e vai ser ele e mais 10 e depois as coisas não acontecerem assim. Já me aconteceu de tudo, aquilo que eu digo sempre e depois de aprender, porque já me aconteceu lá no início dizer anda porque aqui vai jogar e depois eu ver que no treino ele não dava e que havia até um colega que até estava melhor e depois eu ficar preso à palavra que eu lhe tinha dado no início e aí não estou a ser sério. Quando vem um jogador eu digo sempre, portanto, és um jogador que contamos, não te estou a dizer que vais jogar os jogos todos, tens que fazer por merecer. Agora eu gostava muito de contar contigo para pertenceres ao grupo. Há bocado ia-te fazer uma pergunta que não fiz e vou pegar agora no que estás a dizer. Tens dois jogadores na mesma posição, só podes escolher um. Eles são igualmente trabalhadores, eles, cada um com características distintas, mas são igualmente bons. Quando tu tomas uma decisão para um jogo de colocar um de início e não o outro, tens por hábito justificar a tua escolha? Depende. Depende muito do contexto. Já aconteceu colocar. Lembro-me de um jogo com um lateral esquerdo que eu estava em dúvida entre um e outro. Tive o feeling que um iria-me ser mais útil saindo do banco, porque era um jogador muito alto, com uma passada muito larga, íamos jogar num campo muito pequeno e poderia dar jeito. E eu lembro-me dar a equipa, perceber que ele não ficou muito contente e depois quando estávamos a ir para o banco, portanto eu abracei-o e disse-lhe, não te esqueças, ao banco, mas já a meteres na cabeça que vais entrar e que vais ser importante nisto e que podes resolver isto. E ele, não, sim, foi, e por acaso aconteceu. Nós estávamos a perder 2-0 ao intervalo. No intervalo, pronto, falámos o que tínhamos a falar, alertei para a situação, atenção, que nós vamos para cima deles, vamos abrir espaço atrás, num contra-ataque podemos sofrer golo, isto não pode abalar em nada, nós temos que continuar aí porque eu acredito que a gente consegue fazer golo. E assim foi, começa o jogo, nós voltámos a estar sempre em cima deles, eles num contra-ataque e a meio da segunda parte fazem o 3-0. E depois acabamos por ganhar 4-3 e esse jogador acaba por marcar um gol e dar uma assistência e pronto, e foi o êxtase
E isto depois também ajuda para quem está no banco e quem está, portanto, ir percebendo que todos são importantes, exatamente. Sim, mas aquilo que eles também partilharam comigo, e alguma das coisas eu já disse na tua introdução, Bruno, eu não pus tudo o que eles me disseram, porque eles disseram mesmo muita coisa que eu pensei assim, meu Deus. Só mentiras. Não acredito porque são pessoas completamente distintas e o testemunho era muito semelhante. Mas eles diziam que tu acreditavas tanto que a forma como passavas a mensagem já os punhas a acreditar. Portanto, esse jogador em particular, certamente quando estava no banco e tu lhe dizes aquilo, tu vais entrar, mas no momento em que tu entras vais fazer a diferença, ele já fica a sentir isso. E quando vens numa dinâmica de vitórias, como nós estávamos a criar, aliás, um clube que nunca, neste caso estou a falar da União Mocifalense, a minha primeira experiência como séniores, nunca tinham subido divisão. Faço treinos de captação sem conhecer jogadores nenhuns e construímos ali um grupo em que às vezes ao minuto 90, 91, 92 nós marcávamos, aquilo depois dava-nos motivação e fazia-nos acreditar e todos acreditávamos uns nos outros. Mas são situações, eu tento fazer no futebol aquilo que eu faço na vida, que é tudo com o coração, portanto é de corpo e alma, e quando me entrego-me de corpo e alma, e quando entro num objetivo desses, o jogador ou está alinhado, ou então não dá mesmo, não tem hipótese. Corpo e alma. Temos aqui outra pergunta que nos chegou também lá de casa. Como é que tu mantens a autoridade e ao mesmo tempo crias proximidade com o teu grupo? Eles falam, eu tenho muitos jogadores que foram meus jogadores, foram meus atletas, em que me chamam de pai. Chamam de pai grande. E disse, epá, tenho pai mais filhos que sei lá o quê. É o que se faz numa relação também em casa, é assim, quer dizer, nós repreendemos, mas a seguir nós estamos a tirar com uma mão, estamos a dar com a outra. Eu acho que tem que haver aqui este equilíbrio. Há pouco estavas a falar como é que se dava o feedback e como é que nós geríamos as coisas. E eu vou-te dar um exemplo. Por exemplo, na segunda liga com o Real Sport Clube. Vínhamos uma série negra, fazia parte da equipa técnica do Filipe Martins. O Filipe Martins sai e o diretor pede-me por tudo para eu agarrar a equipa até arranjarem alguém. Eu queria sair com o Filipe Martins, mas ele pede-me por tudo e eu, ok. A primeira coisa que eu faço no treino, eu chamo dois jogadores que eram titulares absolutos, chamo-os, peço primeiro a um rapaz da equipa técnica para fazer os cortes deles e chamo individualmente. E chamo um que jogava no meio campo, jogava à frente da defesa, a trinco, e meto os cortes. A transição defensiva, ele a andar, a pouca agressividade, o pouco comprometimento, pus-lhe aquilo tudo. E eu não disse nada. Disse-lhe assim, está aqui. Agora, peguei nele, meti-o assim no meu lugar e fui eu para o lugar dele. Eu sou aquele. E tu? És o treinador. És o treinador. Este jogador, próximo jogo joga? Não dá, mister. E tu dás muito mais. Mas no próximo jogo não vai jogar. Que eu aí não estava a ser sério para os que estão no banco e estão a dar tudo no treino. Portanto, este jogo vais ficar no banco, não vais jogar. E ele, não, ok, mister, eu percebo. Mas é para trabalhares, porque tu dás muito mais e és muito importante na equipa. Ok. A seguir chamo outro.
guarda-redes, uma situação, uma posição sensível. Mostrei-lhe alguns cortes dos últimos jogos e disse assim: Tom, não vai jogar no próximo jogo. Não estás bem, é mesmo para te proteger. Portanto, a minha decisão está tomada, tu não vais jogar. Vai jogar o Costinha, tem treinado bem, vai ele para a baliza. Ok? Mas eu pensei numa situação que é para não criar, para não te prejudicar a nível de imagem, ok? Chega a quinta-feira ou a sexta-feira, quando sair a convocatória para a comunicação social, tens duas hipóteses. Ou vais para o banco, ou dizes que estás tocado, faz conta que estás lesionado. E ficas de fora. Ficas de fora da convocatória. Entretanto, se chegar outro treinador, depois já é contigo. Mas eu deixo-te escolher. O Costinha vai jogar. Agora queres ir para o banco ou queres ficar de fora? Eu acho que se tu ficares de fora, protege-te. Saiu da equipe, está tocado. Não, então fico de fora. E depois vem-me agradecer o facto de ter feito isso. Ou seja, nós temos de ser capazes sempre de levar a bom porto aquilo que nós queremos, mas pensar sempre que do outro lado há uma reação, existe um ser humano, existe uma pessoa que vai lidar com aquilo, não sabemos bem como. E aquilo que eu tento é sempre me colocar do outro lado e arranjar uma solução viável. Portanto, eu, na questão do médio, fiz a troca, deixei-o responder por mim e pronto, e foi para o banco normal. Na questão do guarda-redes, que vinha de fora, que era um dos elementos principais, dei-lhe ali uma saída em que ele saiu airosamente. Isto eu considero que seja uma liderança inteligente e há bocado quando eu te falava, se tu justificavas as tuas decisões, é sobretudo nestes casos, não é? Em que tens um jogador que joga os jogos todos e de repente tu queres deixar de fora. Claro. Tens um outro jogador que se calhar vem também a jogar muitos jogos, mas há uma série deles em que a atitude dele não é a que tu pretendes. Eu considero, e esta é a minha opinião, que aqui tem que haver um feedback. Sim. E tem que justificar, porque senão vais perder o atleta. E essa não é a ideia, não é? Quando conversas com ele, eu aposto que esses dois, nos treinos seguintes, começaram a trabalhar. Sim. Não é? Sim. Eu, entretanto, depois nas outras semanas saí, mas fiquei com a relação e eles perceberam. Ou seja, muitas das vezes acontece que os jogadores saem e não percebem porquê. Olha, nesta questão em concreto, nestes exemplos que deste, correu bem. O Guilherme está atento às perguntas que recebemos lá de casa, porque olha lá qual é que ele salientou agora. Como lidar com atletas que são muito críticos ou reagem mal a correções? Não é fácil. Não é fácil. Existem jogadores e cada vez mais o jogador hoje em dia tem um conhecimento do jogo e tem um conhecimento daquilo que é o meio que envolve todas as variantes do jogo, em que nos metem muitas questões e às vezes são chatos. Às vezes são chatos, a verdade é essa. Mas eu acho que eu, no meu caso, lido normalmente, portanto respondo o que tenho a responder. Quando há dúvidas mais em questões táticas, diz-me, mas se eu vier aqui, vai para aqui, ou vou para ali, pronto, e estamos ali a discutir, faz conta que eu estou ali a falar de futebol com outra pessoa qualquer. Ele está a pôr o ponto dele, eu estou a pôr o meu ponto, sendo que depois a do treinador tem sempre a primazia, mas eu gosto que ele perceba o porquê. Eu gosto que ele perceba o porquê. Ele até pode. Já houve casos em que eu cheguei a dizer: tens razão, também dá assim. Sim, também dá.
já chegou a haver casos de de um jogador me vir dizer, mas eu gosto mais de puxar para dentro, e se eu puxar para dentro eu acho que consigo fazer mais, consigo fazer a diferença do que estar a ir à linha de fundo. E eu, ok, então vamos tentar fazer isso. Já vou ter que mexer aqui com a dinâmica de outros jogadores, portanto, se tu vens para dentro, já vou ter que fazer que alguém vá para fora. Ok, vamos fazer isto. Isto aconteceu agora no Brasil. Interessante, mais uma vez, Bruno, porque eu digo sempre, quando os treinadores me dizem, pá, mas ele sabe fazer, eu sei que ele sabe fazer e ele não faz. E tu disseste assim, agora, o jogador precisa de perceber o porquê, o meu ponto de vista e a importância de fazer isto. E isto é algo que eu defendo, porque se nós estamos a dizer, faz porque eu quero que faças e não explica o porquê, não há motivação no atleta, não é? O jogador não gosta de estar ali a servir de boneco só para fazer de coisa. Ele até pode não concordar, mas pelo menos, ok, o Mister considera... Não, e revela uma coisa, não há muitos jogadores dentro do plantel, mas revela que existe um jogador inteligente e quer saber do jogo. Eu, se tenho um jogador que me confronta com situações táticas, com situações do jogo, eu tenho que me agarrar a ele, porque eu sei que esse jogador está mais capacitado de entender o jogo no dia do jogo do que outro qualquer, porque existem jogadores que vão para campo e não percebem bem o jogo, portanto fazem aquilo que têm que fazer, mas não conseguem pensar o jogo. E estes jogadores que nos questionam, normalmente são aqueles que pensam o jogo, conseguem ver fora da caixa. E é esses que o treinador gosta de ter lá dentro. Às vezes eu agarro-me a isso. Muito bom, muito bom. Como é que adaptas o teu discurso? Diz-nos ali, o Guilherme manda-nos mais uma pergunta, ele está atento. Como é que adaptas o discurso quando passas de um escalão jovem para uma equipa sénior? Porque também há aqui diferenças, e estavas aqui a falar deste jogador que já confronta, que Sim. já vê o jogo. Sim. Depende, é assim, quando se passa por exemplo, do sub-19 para o sénior, do sub-23 para o sénior, não há muita diferença. No sub-17 é um escalão complicado. É aquela altura que eles já pensam que são homens e que já respondem a tudo e que são irreverentes e começam a pegar nos primeiros cigarros e querem sair à noite e ver as bebidas e as mulheres e pronto. É descoberta. Já é descoberta ali. Eu acho que dos escalões todos, eu acho que é o mais sensível, é o sub-17, eu acho. Sub-19 também pode ser, mas eu acho que o sub-17 é o mais sensível. Aí tem que ser uma vertente muito mais pedagógica, muito mais do perceber. E eu pessoalmente, sempre que peguei jogadores nessas idades, faço sempre a comparação, dou-lhes sempre a comparação do futebol com a vida. Faço sempre uma analogia do futebol com a vida, que dou-lhes exemplos da vida em relação àquilo que é o futebol, para eles entenderem melhor. E digo sempre que, acima de tudo, quero que eles se formem como bons homens, e não basta ser só como jogadores. Todos os clubes que eu treinei na formação foi sempre dentro desta perspectiva. Por isso é que muitos deles me chamam de pai e 20 anos depois continuam-me a ligar, e mesmo de outros países, e tenho uma relação com eles porque eu sei que impactei de alguma forma, porque nem todos conseguem chegar depois aos Benficas e aos Barcelonas e aos Real Madrid. Chega a uma altura que eles têm que parar e têm que seguir a vida, e eu tento sempre e tentei sempre de demonstrar que no futebol como na vida existem situações que nós temos que fazer e dar sempre aquela parte pedagógica. Portanto, na parte sénior temos que ser pedagogos até determinado ponto, mas no sub-17 e sub-15 ainda mais. Bruno, estávamos aqui a falar antes de começar o programa que há determinados aspectos que são inatos na pessoa. Tu és naturalmente empático, não é? Pelo menos aquilo que eu conheço de ti, tu és uma pessoa empática, és uma pessoa que te liga. O que é que mudou
no treinador Bruno, que começou ali aos 22, 23 anos, para o treinador Bruno hoje com 30? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu diria que a experiência e o jogo de cintura que é preciso ter em algumas situações, diria isso. O jogo de cintura e a experiência. Mas eu mesmo desde muito novo, me tornei muito cedo adulto, eh, na maneira de ver as coisas, na maneira de estar. A vida levou-me a que eu muito cedo tivesse logo atitudes muito, muito adultas. Portanto, eu nem sequer posso dizer que com 22, 23, 24 anos, quando treinava, que era irreverente desta forma ou que era daquela. Não, eu já na altura tinha aquele pensamento de formar o jogador, mas formar o homem, formar o miúdo, criar ligação, criar grupos coesos. Nesse sentido, eu acho que a experiência que a gente vai adquirindo com as situações que nos vão aparecendo, acho que é mais isso. Às vezes somos inspirados por modelos que nós queremos seguir e outras vezes somos inspirados por modelos que nós não queremos seguir e que queremos de todo evitar. Tu foste jogador, disseste que jogaste futebol. Alguma vez tiveste um líder que te inspirasse muito ou um treinador que tu dissesses assim: no dia em que eu for treinador vou ser tudo menos como este gajo? O treinador que me fez desistir do futebol, o treinador que me fez desistir do futebol, ahm, tirou-me a alegria de jogar futebol, e sempre disse que se fosse treinador que não ia ser como ele. Portanto, não ia ser como ele. Atenção, não estou aqui a atingir a pessoa em si, estou a atingir o treinador, como O treinador, estilo de ok, o liderança estilo de dele, sim. liderança, porque nos treinos eu era muitas vezes o melhor dentro da minha posição, fazia golos, era chamado aos séniores, e enquanto júnior ficava sempre de lado porque havia sempre o filho de alguém ou o sobrinho, ou o tio, ou o que quer que fosse, jogar, e tirou-me essa alegria. Portanto, eu vi que ele não era honesto, e eu ali até via que ele não era justo, né? Uh, mas não era sério para com o meu trabalho, e foi isso que também me fez-me fez-me desligar. Agora, logicamente, que temos modelos que gostávamos de seguir. Portanto, eu de perto não vivi, mas tenho o José Mourinho, que quando aparece, que revoluciona o futebol. Portanto, eu acho que é o José Mourinho que faz com que nós que quiséssemos ser treinadores de futebol, porque até lá as pessoas queriam era ser jogadores de futebol, não era treinadores. O José Mourinho muda isso, e, e tive também experiências, não vale a pena dizer com quem, que dizer não, com treinador assim, treinar assim, isto não, é precisamente do contrário. Também já tive isso. Claro, e quando Também já tive. passas e assumes uma liderança como treinador principal, pelo menos podes fazer as coisas à tua maneira, não é? Exatamente. Tens essa liberdade. Tu acreditas que há jogadores que não se deixam tocar ou há treinadores que não têm a aptidão, a competência para tocar os jogadores? Eu acho que todo o jogador dá para tocar. Eu acho que todo o jogador dá para tocar. Porque o jogador é um ser humano. Eh, Alguns são mais difíceis de chegar a eles, alguns são mais complicados, mas acho que todos eles dá para chegar. Às vezes chega-se de uma forma em que até há uma ruptura, né? Porque do outro lado não há abertura para querer seguir o caminho que é traçado.
mas eu acho que dá para chegar a todos, eu acho que sim. Eu costumo dizer, quando me dizem isso, se ainda não estás a tocar o jogador, o que é que podes fazer mais, não é? Pois. Se ainda há resistência no jogador, o que é que tu precisas de fazer mais para criar esta empatia? Sim, É? sim. Temos aqui outra pergunta. Que tipo de comunicação funciona melhor em momentos de pressão ou jogos decisivos? Que comunicação funciona melhor em jogos decisivos? Depende muito do grupo. Tudo isto depende do grupo, tudo isto depende do contexto. Ou seja, isto não é algo que se abra um livro e que se diga vou fazer assim. Depende como corre a semana, depende como. Eu posso dizer que a melhor, a melhor semana enquanto treinador que eu tive foi na última semana, agora na última experiência no Brasil. E foi a que correu pior. Porque depois no final os resultados é que contam um bocado, mas eu aqui, quando estou aqui com o Guilherme, digo que costumo dizer muito que não é por, por, por dar resultado que está bem feito, nem vice-versa. Às vezes as coisas acontecem porque acontecem. E eu nesta última semana no Brasil, portanto, chegámos às meias finais. O clube nunca tinha chegado às meias finais. O objetivo era a subida, portanto era chegar à final. Nós morremos na praia, morremos na meia final. E no primeiro jogo, fazemos em casa o primeiro jogo e perdemos 2-0. E eu essa semana, eu vi o jogo 50 mil vezes, logo no próprio dia, muita coisa correu mal, e, e depois do jogo faço sempre as palestras e mostro sempre os cortes, o que é que correu bem, o que é que correu mal. Pronto, e fui para cima deles com tudo o que tinha. Mas depois dei-lhes o reverso da medalha, que é, conseguiram fazer 2 golos aqui, nós também conseguimos fazer 2 golos fora e já mostramos isso e já chegámos onde nunca tínhamos chegado. Vamos fazer um esforço e fazemos uma semana brutal, mas que, tanto brutal no seu total, tanto no fecho da semana eu olho e digo que foi uma semana brutal, mas no treino as coisas não estavam a andar, as coisas não rodavam, as coisas não andavam, os jogadores cabisbaixo, sem acreditar, não via não via vontade, não via descrença. Um treino, 2 treinos, e há um treino que eu chego a casa e começo a preparar o outro treino e preparo, acho que foi a primeira vez que eu fiz, preparo uma palestra para eles antes de treinar, mas nem estava preocupado se íamos treinar ou não. Eu sabia que aquilo que ia durar tempo. E eu fui buscar tudo e mais alguma coisa. Aquilo mexeu brutalmente com os jogadores. Não treinámos nesse dia, treinámos depois os outros dias, criámos ali plano A e plano B. No plano B, portanto, simulei os últimos 15 minutos do jogo, como costumamos dizer, com a carne toda no assadouro, e aquilo a correr bem, e eles a acreditar, e às tantas eu já estava a ver a equipa a fazer golo, e eles a festejarem como se tivessem ganho a final do Campeonato do Mundo, portanto já a acreditarem naquilo. Que é fundamental, não é? Vamos para o jogo, tudo muito concentrado, preparo também entretanto tenho um dos meus adjuntos, um dos meus auxiliares, diz-me assim: porra, professor, isso devia ser no dia do jogo.
Isso, até arrepiou, até as pedras se levantaram e eu fiquei a pensar naquilo, epá, eu, no dia do jogo eu vou ter que lhes dar, porque o brasileiro gosta muito dessa parte motivacional. E eu não faço nada mais, nada menos do que ir buscar o que eu fazia quando comecei a treinar no início. E eu no início o que é que eu fazia? Na altura, há 20 e tal anos, eu punha música no balneário. Ai, os jogadores disseram isso, confirmo. Hoje, hoje em dia toda a gente põe música no balneário. Eu na altura punha música no balneário, que era uma coisa que ninguém fazia, até achavam que aquilo que era. Mas punha música, mas não punha música qualquer. Eu punha músicas em que eu estava a falar e uma coisa é nós estarmos aqui a falar, outra coisa é estar aqui a falar com uma música de fundo que aquilo catapulta-nos para outro patamar. E foi isso que eu fiz. E eu, a gente leva sempre o speakerzinho, a colunazinha para ouvir. Eu faço a playlistzinha, ligo e falo com eles e dou tudo. E às tantas, eu vejo aquilo era o balneário era pequeno, havia 2 salas. Houve até uma pessoa, um auxiliar que até deu um murro na parede que as coisas que eles estavam, vi jogadores com os olhos úmidos, prontos para entrar e eu assim, pá, isto está a ganho. 8 segundos levamos um golo, cai tudo por água abaixo. Estás a ver como é que é? Mas foi a melhor semana, foi. E nós temos passado aquela eliminatória, estamos chegado à final, com as gravações que nós fizemos, com tudo aquilo, era uma situação épica. Só que, lá está, estamos sempre dependentes depois dos resultados e do adversário. Portanto, esta questão de motivar depende muito do contexto, depende muito do grupo que tens à frente. Vou-te fazer uma pergunta sem pensar, ok? A primeira coisa que te vier à cabeça, nestes momentos de pressão, emoção ou razão? Razão. Consegues? Consigo. No banco sou muito vivo as coisas com muita intensidade, mas considero que tenho alguma calma a analisar as coisas, embora me irrite muito e seja completamente doente. Vou explicar uma coisa que tu disseste, à luz aqui também da neurociência e da psicologia, que tem a ver com o facto de tu falares que puseste a música e levaste os jogadores a sentir. Eu acho que é muito importante, eu vou olhar ali para a câmara também para quem nos está a ouvir. É super importante, mais do que nós mostrarmos ao jogador como é que se faz, como é que vai ser, pôr os jogadores também a ouvir. Imaginem a bancada a gritar no momento em que se marca golo, imagina a bancada a torcer por ti no momento em que fazes aquela boa ação, e mais do que isto tudo, do que vês ou que ouves, o que é que vais sentir? Porque quando nós pomos o atleta a imaginar o que é que vai sentir no momento da vitória, todos os nossos neurotransmissores e as nossas hormonas vão começar aqui a funcionar. Então vai ser mais fácil depois o nosso cérebro, como não distingue o que é real do que é imaginário, querer fazer aquilo que sabemos que nos vai provocar boas sensações. Nós, Montelavar, juvenis, estava no Arsenal 72, na altura que era só pelados, né? Só se jogava em pelados, e o Montelavar foi o primeiro clube ali naquela zona a ter relvado sintético. Convidaram-me para ir para os juvenis, só que o Montelavar era aquele clube em que nós, quando jogávamos contra ele, portanto, eu acho que nunca ganhei por menos de 5 ou 6, portanto era aquele clube que levava de toda a gente. Epá, mas convidaram-me e eu treinar em relva, eu vou já a correr, nem quer saber, levo aqui 3 ou 4 jogadores, às tantas queriam os jogadores todos, queriam todos vir ter comigo. Começamos a fazer um campeonato brutal, começamos a acumular pontos, vamos para ali disparados, aí a 4 ou 5 jornadas do fim, se ganhássemos o jogo, éramos campeões de série e subíamos de divisão. Eu no último treino da semana
que é que eu decido fazer? Aquecimento, lúdico, umas brincadeiras, aqueles penaltis de andar à volta de correr assim, andar a rodar à volta da bola e depois ir a correr e tentar rematar, tudo a rir, tudo não sei o quê. E nisto acaba o treino, vamos para o balneário. Quando estamos a ir para o balneário, o pessoal da terra estava muito ligado àquilo, porque nunca tinha acontecido, uma equipa de juvenis nunca na história também tinha subido de divisão, estava toda muito empenhada, aos pais e não sei o quê, não sei o que mais. E quando estou a ir para o balneário, ouço da bancada, "Ah, na véspera do jogo mais importante põem-se aqui a brincar, não sei o quê." E os jogadores ouviram aquilo, nós seguimos para o balneário, entrei no balneário e disse, pessoal, eu sei o que é que vocês ouviram, estamos a trabalhar há 8 ou 9 meses, Não vai ser hoje. vocês sabem tudo o que há para fazer, esqueçam, temos 4 ou 5 jogos para ser campeões, por isso eu acredito que a coisa vai acontecer. E eu levava sempre alguns jogadores comigo, levava-os a casa e eu punha musicazinha, e nesse dia eu ponho uma música, digo assim, imaginem lá ganharmos no sábado e já estarmos aqui a ouvir isto, e eu pôr a música, já não me lembro se era da Champions, era da We Are the Champions ou qualquer coisa, eu ponho assim isto, e ia um rapaz atrás, um ponta de lança, que era o João, que não costumava ser titular, e vocês fechem os olhos, imaginem-se a marcar golo, imaginem-se a festejar, imaginem-se aquilo assim. E no meio daquela coisa toda, uns mais brincalhões, outros menos, eu olho pelo retrovisor e o único que está é esse rapaz, João. Ele está assim. Já estava a marcar gol. E ele estava ali a olhar. E aquilo ficou-me. E eu não era para jogar com ele. E eu chegou ao dia do jogo, eu meto-o a titular. Nós ganhamos 5-0. Ele marca os primeiros 2 golos, um de chapéu brutal. E a coisa foi assim, ele veio-me a abraçar, Estas coisas às vezes fazem a diferença, nós vermos as coisas antes a acontecer, nós imaginarmos as coisas a acontecer, faz... Eu gosto de fazer isso, por isso é que eu depois tendo, mas tem que haver abertura do grupo para que isso aconteça. Ou ensiná-los, não é? Nós temos falado aqui muito, no mês passado o tema foi a preparação para a competição e falamos aqui muito da visualização. Tu estudaste isto ou aprendeste assim por Carolice tu sozinho? Não, foi Carolice, sim. Não foi nada, não tenho esses cursos, gostava de ter tido mais tempo, a minha vida profissional não me permitiu seguir mais os estudos, aliás, a determinada altura tenho que fazer uma pausa por causa da minha vida profissional, portanto, eu acho que foi vítima, entre aspas, do meu sucesso profissional e isso impediu-me compatibilizar com o futebol e por isso é que não segui, mas era uma coisa que eu sentia que na altura fazia coisas que não se faziam na altura. Isto torna-te ainda mais especial, não é? Isto torna-te ainda mais especial, se não houve ninguém que te dissesse faz isto e tu já fazes aquilo que hoje em dia se fala tanto. Não, na altura sim, na altura fazia isso e os jogadores ficavam... Eu quando vou para o Monte Lavar, era um clube muito da terra e há muitos jogadores que querem ir comigo do Arsenal. E havia uma carrinha que os ia buscar, mas entretanto havia outros que era eu que os ia buscar, portanto vinham comigo. E eu entrava no balneário e tinha os da terra de um lado e os outros do outro. E houve uma altura que tive que entrar, meus amigos. É a última vez que eu entro do balneário e que está cada um. Isto somos todos. No domingo entramos todos com a mesma camisola, todos com o mesmo equipamento, andamos aqui todos a defender o mesmo. Portanto, é a última vez que eu entro neste balneário e que estão uns para um lado e outros para o outro. Portanto, vocês, faz favor, começam a interagir uns com os outros, porque somos um grupo, vamos fechar, estou aqui para fazer história, estou aqui, conto com vocês. E houve jogadores que não tinham condições e que foram dispensados, e eu sou chamado à sala do presidente e mostra-me uma carta. Então era a presidente da junta
a fazer queixas, a dizer que havia queixas que tinha vindo um treinador de fora, que estava a dispensar jogadores da terra para irem buscar outros e não sei o quê, ter-me pressão. E eu disse: epá, vocês convidaram. Eu disse para o que vinha. Eu venho para ganhar, não venho para andar aí a encher como vocês estão habituados. Eu venho para ganhar. Não, é só para saber que está tudo. Pronto, a coisa felizmente correu bem, subimos divisão e Valeu coisa a que nunca pena, tinha valeu a acontecido, pena. sim. E o seu presidente da junta foi à festa de subida ou não? Mas eu já nessa altura punha a música e eles era uma coisa completamente. E fazia confusão àqueles dirigentes mais antigos da velha guarda. Os gajos vêm para aqui brincar, Música. vêm para aqui brincar. Sim, acho que é muito importante. Por outra pergunta que também nos chegou, os atletas escolhem simplesmente não nos ouvir? Eu nunca tive uma situação dessas. Lá está, eu não permito que um grupo meu crie barreiras no que quer que seja. Logicamente que dentro de um grupo existem grupinhos, uns dão-se melhores uns que os outros, isso faz parte, é normal, não dá para. Mas comigo não aconteceu. Eu, certamente já errei muito e já falhei com jogadores, de certeza absoluta, mas no final eu acho que todos eles sabem que eu tento ser sempre o mais sincero e o mais honesto possível. Portanto, eu não acho que haja jogadores que não se queiram deixar ouvir. Pelo menos nunca tive essa situação. Quando eu recebi esta pergunta, o primeiro pensamento que eu tive foi: é fundamental nós escolhermos o momento em que vamos falar com o jogador. Porque se o estado emocional do jogador estiver alterado, claro que o jogador não nos vai ouvir. E isto, não sei se é o caso, porque o treinador escreveu a pergunta desta forma, não sei se é o caso. Aquilo que eu posso aconselhar é que efetivamente perceber em que momento é que estamos a falar com ele. Sim, nós em off estávamos aqui a falar numa situação que eu estou-me a recordar de uma situação idêntica e posso partilhá-la aqui contigo, e foi também agora no Brasil, um jogador que era um jogador já do clube, era um jogador que já tinha alguma moral no clube, irreverente, daqueles que dentro do jogo manda vir com todos, quando não lhe passam a bola manda vir com eles e pronto. E há um jogo, nós vamos fazer um jogo difícil, e no final do jogo vejo cá fora, mandámos ir umas pizzas, nós ganhámos esse jogo, mandámos ir umas pizzas, estava tudo a comer, estava tudo a festejar, e vejo cá fora, sozinho, amoado, e eu fui ter com ele. Então o que é que se passa? E ele contou: não tenho confiança do grupo, ninguém me passa a bola, eles não confiam em mim, e depois tiram uma confiança toda, depois falho um passo, vêm todos para cima de mim, e não sei o quê. E a ouvir aquilo do jogador que mais refilava com eles todos, né? Pronto. E eu, calma, vamos com calma, isto e aquilo. No dia a seguir treinamos, já com os cortes, o que fizemos bem, o que é que não fizemos bem, não sei o quê, e aproveito dentro do grupo dizer: meus amigos, um jogador comigo, na minha equipa, no meu grupo, quando alguém está no chão, não há ninguém que olhe para ele, que passe por ele e que finja que não o vê ou que ainda o vai pisar. No meu grupo, quando alguém está no chão, tem que haver logo a reação, logo de ir lá puxá-lo para cima. Portanto, aconteceu isto assim, 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 com o jogador. Portanto, vocês, faz favor, vamos tomar atenção. E dei ali um chazinho a eles, todos, e sobressaiu, ele sobressaiu perante o grupo todo. Claro que houve jogadores que sentiram aquilo. Esse gajo é o primeiro a mandar vir Claro. e não sei o quê. E depois vieram ter comigo.
E eu disse, eu sei bem, mas deixa estar, que isto, ele acaba por morrer sozinho. Portanto, deixa ver se a coisa funciona. Está bem, Missa, mas é só para saber que eu sei isso tudo, não te preocupes, eu sei isso. Uma semana ou 2 semanas depois, ele faz porcaria da grossa. Frente ao grupo todo, também. Disse, olha, se frente ao grupo todo, chamei atenção ao grupo todo, por causa de ti, agora frente ao grupo todo, te digo a ti, podes treinar, eu não mando do clube, podes continuar aí a treinar, podes fazer o que. Para mim estás riscado, não contas mais. Se queres procurar outro clube, podes procurar. Aqui, comigo, não jogas mais. E o que é que ele fez? Não apareceu mais. Mas o grupo, mas eu fiquei com o grupo na mão. Vou partilhar contigo e com quem nos ouve aquilo que eu partilhei hoje com um treinador, que é, nós temos atletas que têm os valores que nós defendemos, os valores do clube, os valores da equipa e têm competências. Estes são os jogadores ideais. Depois temos os jogadores que não têm os valores muito afinados, mas têm a competência. Então, eu preciso deste jogador porque ele é competente. O que é que eu faço? Educo. Depois tenho o jogador que tem todos os valores, o máximo nos valores, mas não tem assim tantas competências. Ensino. E depois tenho o jogador que não tem competências e também não tem valores. Este jogador dá muito trabalho. Vale a pena? Não. Isso é as tais ervas daninhas que estão no balneário. Comigo não tem hipótese. Se acontece ter um jogador super dotado, mas que tem um perfil complicado e tem que saber levar. Tive uma situação dessas, por exemplo, no Real Sport Clube, no Campeonato de Portugal, recebi um jogador que uns meses antes jogava a Primeira Liga. Jogava contra o Benfica, contra o Porto, contra o Sport. Tinha uma postura, ou seja, tinha muita competência no campo, mas depois, a nível de grupo e de disciplina, era um caso complicado. E eu tinha que saber gerir aquilo. E ele fez 3 ou 4 situações em que às vezes, em que ele faz as situações e nós temos que ser mais inteligentes. E eu fingi que não vi. Aliás, as pessoas aperceberam-se mesmo que eu não tinha visto, mas eu vi. E tiveram que ser as pessoas a vir-me dizer. Mas eu não vi, porque se eu vejo na altura eu vou ter que intervir. Se eu vou ter que intervir, eu depois no final vou enfraquecer a equipa. E então eu tenho que arranjar aqui um meio termo. Então fingi que não vi. Fingi que não vi. À primeira oportunidade chamei ao meu gabinete. Olha que fizeste isto. Eu vi. E eu não vou perder a liderança perante o grupo por causa de ti. Portanto, fizeste isto mal, que não volta a acontecer. É a última vez que isto acontece. Tens razão, opá, foi erro meu e tal, tens toda a razão, não volta a acontecer. Teve mais 1 ou 2 situações. Chegou uma altura, acabou. Foi para o banco. Depois tive a direção, como é que um jogador deste está, mas não. Eu não vou perder o meu grupo por causa de um jogador, não vou perder. Não vou. Ainda bem que tocaste nisso e não perder o grupo, porque eu também não quero estar aqui a ferir suscetibilidades, até porque quem me conhece sabe. A minha irmã, por exemplo, diz que eu irrito as pedras da calçada porque arranjo sempre uma desculpa para as atitudes das pessoas. E eu acho sempre que todos merecemos uma oportunidade. E, efetivamente, quando tens uma equipa, estás a liderar uma equipa,
há momentos em que não tens tempo para estar a educar e para estar a ensinar, não é? E então tens que ir fazendo, escolhas. Porque Precisas de o resultados, treinador não é? precisa de resultados. O treinador Sim. precisa de resultados e é um engano nós acharmos que ele é uma mais-valia dentro de campo, embora ele me rebente com o balneário todo, mas é uma mais-valia dentro de campo. Isso é um engano. Isso é um engano porque basta o primeiro resultado negativo aparecer para todo o grupo Exato. começar a apontar o dedo às coisas que ele faz e que não faz, e aí depois levanta-se, aí depois é um vulcão em erupção, e depois já é difícil travar. Depois aí conclui com saídas de treinador, saídas de jogadores, estruturas a meterem-se no meio é sempre o preferível, é evitar que chegue a esse ponto. E para mim é cortar logo o mal pela raiz e explicar porquê. Erraste por causa disto. Diz-me lá se diz-me se estás certo. É que eu faço muitas vezes essa pergunta disso. Mas achas que está bem? É que se disseste que está bem, então temos que chegar aqui a um encontro porque alguma coisa não está bem. Ou sou eu que estou a ver mal, ou então és tu que estás fora da realidade. Um de nós está fora da realidade. Uhum. Sim, sim, É sim. por aí. Houve alguns jogadores teus, Bruno, que me disseram também que muitas vezes não precisavas de falar, bastava um olhar e eu... Os meus filhos dizem Estás o mesmo. curioso para saber com quem é que eu falei, não estás? Diz a verdade. Os meus filhos dizem o mesmo. Não, é verdade. É verdade. Como é que chegas a uma ligação assim, em que não precisas de falar com o atleta? Eu sou muito transparente. Eu se gosto de uma pessoa, gosto. Se eu não gosto de uma pessoa, eu não consigo estar a olhá-la nos olhos, não consigo fazer fretes, não consigo. Eu se gosto, gosto, se não gosto, não gosto. E a ligação que eu tento criar com os grupos e com os jogadores é sempre tão forte, nem sempre fui bem sucedido, como é lógico, mas na maioria das vezes tento sempre criar uma relação tão forte com os jogadores que eles próprios, eu sou tão transparente que eles próprios percebem. A minha expressão, quando eu já vou caminhar para o balneário, quando eu entro dentro do balneário, nesse jogo que eu te falava, que fiz o jogo de transição na segunda liga após a saída do Filipe, tivemos a semana de treino, não mudámos metodologias, não mudámos nada, portanto mantivemos tudo mais ou menos, e há um treino que nós vamos fazer a Mafra, estava muito vento, e o treino saiu uma expressão, uma bosta, saiu uma porcaria de treino, e eu vi um caminho todo a remoer-me, e o meu adjunto, o Saraiva, vira-se para mim e disse: Mister, não te vais meter, caga nisso, estás chateado, caga nisso. E aquilo a remoer-me. E se há coisa que eu não consigo é chegar ao fim do dia, deitar-me e ficar com coisas assim entaladas. Não consigo. E então o autocarro chega ao Real, eu sou o primeiro a sair logo, vou direto ao balneário e meto-me no balneário deles e encosto-me junto ao quadro. E eles entram, todos a brincar, pá, até que me veem a minha cara, tudo calado. E eu arranco para cima dele, dou-lhes um arranque daqueles mesmo assim, que eles dizem que até as veias me saem porque ao fim e ao cabo, era o que eu lhes dizia, vocês sonham em ser profissionais da bola, vocês estão numa segunda liga, vocês têm tudo para... E andam aqui a brincar. Eu não vou desperdiçar a oportunidade. Zero. Eu vou agarrar todas as oportunidades que me aparecerem na vida, eu vou-me agarrar a elas com unhas e dentes. Posso conseguir ou não conseguir, mas eu sei que chego ao final do dia, deito-me e o máximo é ficar frustrado pelo resultado, mas nunca por não ter dado tudo. Eu hoje, acabar o treino, ir-me vestir, ir-me embora e não vir aqui falar com vocês e dizer que vocês hoje foram uma
e que não fizeram e que não merecem estar aqui, que não merecem não sei o quê, não sei o que mais, eu não ia estar descansado, não ia ser eu. E a vida é muito mais do que isto. A vida ninguém nos dá nada. Vocês têm que conquistar o vosso lugar, vocês têm que conquistar o vosso espaço. Eu rebentei tudo porque eu era um adjunto, muitos deles não me conheciam, e viram, eu saio da pele do adjunto, e naquele treino de quinta-feira, portanto passa a semana eu a tentar gerir tudo mais ou menos para não mudar nada, e vem ali uma outra pessoa, vem o treinador principal. Eles ficam todos assim. E pronto, e chegámos ao jogo, era um jogo decisivo para nós, íamos já contra a União da Madeira, também estava a lutar, e ganhámos ao fim de 11 jogos, ganhámos em casa 3-1, e aquilo foi um balão de oxigénio, com as mexidas todas, a tirar aquele jogador, a confiar nos outros, e pronto. E é esta transparência que quando eu falo, eles já sabem. Eles, pelo meu olhar, pela minha maneira, pelo meu semblante, pela minha linguagem corporal, já sabem se eu estou para a esquerda ou se eu estou para a Aqui direita. uma coisa que me veio agora à cabeça. Há bocado falávamos da motivação e de saber o que é que vou sentir quando chegar lá, quando atingir. Portanto, há duas formas de nós nos motivarmos, ou aproximar do prazer. Eu vou fazer isto porque sei como é que me vou sentir quando lá chegar, ou afastar da dor, não é? Epá, eu vou andar da perna porque eu não quero ver o Mister outra vez assim. E às vezes as duras têm este efeito. E eu acredito, Bruno, não sei qual é a tua opinião, quando tu tens uma ligação com os teus jogadores, como eu sei que tens e como eles também testemunharam e tu também estás aqui a partilhar, no momento em que tu dás uma dura, eu acho que o pensamento deste jogador é: eu não quero desiludir o Mister, então ele faz tudo por mim, ele faz tudo por nós. Não, eu não quero voltar a ouvir este discurso, então eu vou trabalhar. Sentes isso? Sinto, e é das coisas que mais prazer me dá, é isso mesmo. Eu tive num casamento há 2 ou 3 anos de um sócio meu que entretanto foi jogar para fora, tem estado a fazer vida lá fora, portanto é profissional de futebol, nunca foi meu jogador, mas cresceu naquele meio ali do Arsenal 72, e ele fez ele casou e foi buscar os amigos de infância, muitos amigos, e apanhei muitos miúdos na altura, tanto da idade dele, tanto muitos miúdos que ouviam falar do Mister Bruno. Mister Bruno. E foi a coisa que se calhar que me deu mais prazer na vida, foi ter os meus filhos a presenciarem isso. Eu estou na casa de banho, estou a sair com o meu filho da casa de banho, parece um rapaz, Mister Bruno. E eu, sim. Mister, pá, prazer em conhecê-lo. Ouço falar de si, há anos que eu ouço falar de si, e abraçou-me, e isto é o que me dá, é o que me dá mais prazer, é criar esta ligação, com os jogadores. Eu não sei se temos sempre, partilhava-te aqui Partilha. uma situação que aconteceu agora no Brasil, e estamos a falar do Brasil, com uma cultura completamente diferente. Fui para um projeto, lá está, que é de um jogador que foi meu jogador, e que criei uma amizade. Hoje posso dizer que ele é como um filho ou um irmão para mim. E ele tem um clube, e pediu-me para ir lá treinar esse clube, para tentar subir de divisão. E eu fui na aventura, e vamos nós. E nós estávamos a treinar com dificuldades, as dificuldades do Brasil, as dificuldades em contratar, com muita coisa, mas fui conseguindo fechar o grupo sem adjuntos, sem nada. Portanto, conheci pessoas novas, fantásticas, tenho imensas saudades deles todos. Começaram a trabalhar comigo.
houve um que, por eu ser português, ali criou-se ali que era o preparador físico, criou ali um mal-estar entre um e outro, e chegou uma altura que chocámos um com o outro, e ele foi à vida dele. Entretanto veio o outro, e construímos ali uma equipa técnica porreira, bonita, em que eles estavam ali dispostos para ajudar, para aprender, para ouvir. Eles estavam mesmo com aquele sentimento de quero beber da vossa experiência da Europa. Os jogadores igual, a mesma coisa. Portanto, à medida que iam chegando os jogadores, eu ia falando individualmente, ia dizendo, olha, é isto, as regras são assim, 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 estou sempre disponível, estou aqui para te ajudar, alguma coisa que seja preciso. Criámos realmente uma relação muito forte. E há um diretor que se ausentou logo de início, porque era geral de transferências, que ele também é empresário, não sei o quê, e quando ele chega, nós tínhamos empatado 2 jogos, portanto nós vinhamos de uma série de vitórias, éramos a melhor equipa do campeonato, de todos os grupos, com menos golos marcados, menos golos sofridos, mais golos marcados, a melhor equipa de todos os grupos, mas vinhamos de 2 empates, e 2 empates em que nós criámos N situações de golo e falhámos muito golo. A equipa produziu muito, mas não concretizou. E eu, enquanto treinador, eu fico sempre preocupado quando a equipa não consegue criar situações de golo. Quando consegue criar situações de golo, eu considero que o meu trabalho está feito. Porque depois é a qualidade do jogador ou é a inspiração do jogador que faz o resto. E vimos de 2 empates, e esse diretor chega, fala, nem me diz nada, e vem um adjunto e diz: Mister, olha, quero falar com o grupo. Bem, falar com o grupo. Juntou lá o grupo todo, eu ouvi, e ele começa a falar para o grupo, e começa a rasgar o grupo todo. A rasgar o grupo todo. E é inconcebível, e não pode ser, e nós temos que atropelar, e não dá para não dá para perder estes 2 pontos, estes 2 jogos, pontos nestes 2 jogos, e não pode ser, porque senão vocês vão embora e vou buscar outros, e não sei o que, não sei o que mais. E eu, sabes o que é que eu fiz? Atravessaste. O que é que eu tenho que ser fiel àquilo que eu digo, eu tenho que ser sério, tenho que ser honesto. E eu, desde o primeiro dia que lhes disse, eu vou-me atravessar por vocês em tudo. Agora vocês têm que ter a consciência que aqui, quando nós estamos aqui no nosso santuário, eu, se tiver que vos rasgar, eu vou-vos rasgar a todos. Se eu tiver que vos rasgar, vou-vos rasgar. Olho no olho. E vou dizer porquê. E não há aqui compaixão. Ora, lá fora eu vou-vos... E ele, depois daquilo tudo, diz, pronto, ok, podem treinar. E aquilo, ele começa a falar e começa a fazer isto, começa-me a mexer aqui. Um dos adjuntos começa-me a dar um toquezinho. Eu olho para ele e ele a dizer para ter calma. Ele já a ver-te a transpirar. Ele já a ver a minha forma, lá está, As tuas já a veias ler já a aparecer. a minha linguagem corporal e ver. E ele acabou e ele disse: Não, eu quero dizer uma coisa ainda, se não se importam. Não, diga. E eu disse: Olha, vocês, eu disse-vos que eu vos ia sempre defender quando tivessem que ser defendidos, ok? Portanto, aquilo que eu ouvi aqui foi a maior idiotice que eu já ouvi. É mesmo de quem não sabe o que é que anda aqui a dizer, completamente fora da realidade e de uma injustiça tremenda. Porque se há quem tem trabalhado, se há quem tem feito tudo, se há quem tem respeitado este símbolo e feito isto e e disse tudo, não sei o quê, e entretanto ele começa em bate-boca: mas é a minha opinião e não sei o quê. Bem, mas não, pronto, se não, está aqui o apito, você fica e treina. Não, então pode ir embora mesmo. E eu dei-lhe o apito, cumprimentei os jogadores e fui-me embora. O que aconteceu? Fui-me embora cego,
peguei nas minhas coisas, arranquei. Começa o telefone a chover mensagens e chamadas e tudo e mais alguma coisa. Resumindo, os jogadores, nenhum ia voltar se eu não voltasse. Iam todos embora. E eles a dizer-me, se não vier, eu deixo de jogar. Porque eles lá, aquilo no estadual, né, começam na primeira, tem o nacional, depois tem a primeira, tem a segunda, tem a terceira, vão descansando. E ali a terceira é onde eles às vezes conseguem descansar para depois, quando começa a primeira. Mas eu não preciso, se eu venho, ou então, não. Toda a gente, diretores, roupeiros, adjuntos, jogadores, tudo. Estamos a falar de que foi oferecido depois na altura aos adjuntos, ao meu adjunto principal, diz assim: Cássio, tu agora vais assumir a equipa. Era o que toda a gente queria. Uma equipa que está em primeiro, que estava a dar esperanças a toda a gente. É a melhor equipa do campeonato, com bons jogadores a jogar bem, a fazer as coisas como deve ser. Toda a gente pega naquele repousado. Sabes o que é que eles fizeram? Não. Isto sem um homem não faz sentido. Mas ele foi-se embora. Está bem. Se nós conseguirmos reverter as coisas, ele pode voltar? Vejam, se ele quiser voltar, pode voltar, mas eu não falo com ele, não sei o quê. Foi toda a gente a pressionar. Esse jogador ligou-me, faz-me um favor, não te vás embora, não faz sentido. E eu voltei. Portanto, revela bem a cumplicidade que nós tínhamos. E atenção, e de jogadores, muitos deles não jogavam. Bruno, agora o que estavas-me a contar, estava-me a lembrar, houve um dos jogadores com quem falei que me disse: os resultados não importavam, nós até podíamos perder, mas se tivéssemos atitude, garra, se trabalhássemos bem durante a semana, o Mr. Bruno tínhamos tudo dele. Sim. Porque, vamos lá ver uma coisa, o futebol é assim, há 3 resultados possíveis. Claro. E existem 2 equipas. E o adversário também está lá para ganhar. O adversário trabalha como nós, tem os mesmos objetivos que nós, tem se calhar a mesma qualidade ou mais do que nós. No final não podem ganhar as 2 equipas. No final só um pode ganhar. É como nos campeonatos. Nós no campeonato português temos, falando só dos 3 grandes, Benfica, Porto e Sporting. Podem os 3 fazer campeonatos espetaculares, mas só um é que vai ganhar. Sim. E quer dizer que os outros fizeram tudo mal ou que fizeram mal? Não. Isso não tem nada a ver. Sim. Portanto, eu também costumo, é uma coisa que eu digo muito, nós não podemos estar a olhar para aquilo que não controlamos, não é? Agora, o que é que eu controlo? Controlo a minha atitude, o meu empenho e aquilo que eu dou em campo. Claro, logicamente, sim. Tenho só mais uma pergunta para ti. O que é que significa para ti nunca desistir? Eu resumia. Esta veio ali do teu amigo, que eu não a tinha escrita. Eu resumia os 47 anos da minha vida, mas nunca desistirei, isso mesmo. Portanto, é nós percebermos que vida há só uma. Nós olhamos para o Michael Jordan e os pontos, os lançamentos que ele falhou, foram em tantos lançamentos que ele falhou, e é o maior de todos os tempos. Nós olhamos para o Cristiano Ronaldo e chega a um jogo decisivo e falha uma grande penalidade. Nós olhamos para o Messi, nós olhamos para tanto. Ou seja, nós na vida, se nós formos a fazer o resumo, muitas das vezes são mais as derrotas do que as vitórias. Aqui a diferença é como é que nós encaramos a derrota, não é? Como é que nós encaramos a derrota? E isso é não desistir, porque se nós caímos logo na primeira vez que as coisas correm mal, eu vou dar um caso muito concreto que aconteceu com um rapaz que trabalhou comigo, que eu trabalhei com ele e tive o privilégio de partilhar algum tempo com ele.
Ele foi treinador de uma equipa, desceu de divisão para a Distrital. No ano a seguir, há outra equipa que o contrata para o Campeonato de Portugal. Ele nesse ano faz o Campeonato de Portugal, é campeão de Portugal, ganha a competição e no ano a seguir vai para a segunda liga. Ou seja, estamos a falar num espaço de 2 anos, um treinador que desce de divisão Então, para uma passo Distrital e depois 1 ano e tal depois está numa segunda liga no futebol profissional. Isto é não desistir, portanto é confiar no processo. Há coisas que nós não controlamos. Isto é como tudo na vida, nós não nos sai sempre tudo bem, não conseguimos, em tudo o que tocamos, não conseguimos tocar e transformar em algo, em ouro. Isso não acontece sempre, acontece de vez em quando. E para mim o que fica é isto, são as relações. As relações pessoais para mim é o fundamental. Tu disseste uma coisa que eu não concordo muito contigo. Dizes que eu sou empático, não sou de todo uma pessoa empática à primeira vista. O meu irmão, que tu conheces, é muito mais empático, dá-se logo a conhecer e consegue. Eu não sou. Depois de conhecer e depois de ganhar alguma confiança, sim. Depois a partir daí sou uma pessoa que tem tudo de mim. Eu tive sorte então. Tive sorte. Bruno, antes de terminarmos, define-me o teu estilo de comunicação em 3 palavras. Ih. Frontal, sincero e objetivo. Bruno, obrigada. Que testemunho incrível. Obrigado. Que Não- testemunho Não estava incrível toda à espera disto. desta noite. Foi Foi uma foi experiência muito diferente em casa. Foi. Jogamos os 2 em casa hoje. Foi muito bom. Tínhamos que ter aqui. Mas ainda tenho mais surpresas para ti. Antes das surpresas, eu ofereço sempre um elástico aos meus convidados. Ok. Bruno, não estejas a olhar para ver qual é a cor que vais escolher, porque eu não te vou deixar escolher. Não. Ainda só dei esta cor a uma pessoa e hoje vou-te a dar a ti. E o elástico preto é o elástico mais forte dos que estão aqui, porque eu acredito mesmo, depois do que ouvi hoje, depois dos testemunhos dos jogadores que tu acompanhaste, que tu tens uma presença muito forte na vida daqueles que tocas, portanto ficas com o elástico preto. Muito obrigado. Isto é um privilégio. Vou meter isto. Guarda. Vou guardar isto. Isto é um privilégio. Para vocês aí em casa, o que é que fica deste episódio com o Bruno? Em primeiro lugar, eu vou dizer, cria ligações fortes. O que fica são as relações. Lidera pelo exemplo, com humildade, transparência e sinceridade. Olha para os teus jogadores e conversa com eles, olho no olho. E o Bruno fala-nos também que é importante que haja jogo de cintura, porque efetivamente cada jogador é diferente. E, como não poderia deixar de ser, eu vou-vos apresentar também o próximo episódio. E, portanto, no próximo episódio eu vou receber alguém com um nome bem sonante do futebol português. Internacional pela Seleção Nacional, representou 2 dos maiores clubes do país. Primeiro, o Futebol Clube do Porto e depois o Sporting Clube de Portugal. Aos 33 anos terminou a carreira como jogador e dedicou-se a preparar o futuro do futebol português, liderando a seleção sub-21 durante os últimos 12 anos. Acompanhou e desenvolveu várias gerações de talentos, muitos deles figuras de destaque no futebol mundial. No próximo episódio, recebo o Rui Jorge para uma conversa sobre ligação, decisões e responsabilidade de liderar dentro e fora de campo. Vamos falar de futebol, mas também de pessoas e de tudo aquilo que só o tempo e a experiência nos ensinam. Bruno, e antes de me despedir de ti, tenho aqui algumas mensagens que os jogadores mandaram.
Eu não vou ler tudo, porque depois eu vou-te entregar e tu lês. Há aqui o Sandro, não sei se sabes quem é o Sandro Silva, que diz o seguinte: conheci-te como o meu mister, depois ganhei em ti um amigo, mais tarde tornei-me o teu funcionário. Mas a verdade é que nunca te vi como patrão. Nunca foste para mim apenas alguém que dá ordens ou que ocupa um cargo acima. Vi uma figura de líder, um treinador respeitado, alguém a quem devia disciplina, dedicação e respeito. Para mim, serás sempre aquele que marcou a minha vida. O meu exemplo, o meu Vin Diesel. Temos aqui outro testemunho que diz: quero que saibas que tens aqui um irmão, amigo, parceiro. Dou glória a Deus pelo Mr. Bruno. Obrigada por tudo o que és e por tudo o que és para a minha família. Obrigada por tudo o que me ensinaste. Conta connosco e obrigada por tudo o que fazes por nós. Ama a tua vida, estamos juntos. E este aqui é o Vinícius. Foi um prazer e um orgulho enorme ter sido treinado por ti. Foste, sem dúvida, uma das melhores pessoas que conheci no futebol. Quero-te pedir desculpa por não te ter feito a vontade, que era sair do Real com uma vitória. Durante o jogo, na segunda parte, chamou-me ao banco a dizer que ia embora e que queria um golo para sair em grande. Desculpa por não ter feito esse golo. Machado. Para mim é único, na minha opinião, o futebol precisa de treinadores como o Bruno. Dizem hoje que os treinadores não ensinam porque é tudo padronizado. O Bruno ensina. Ele apanhou-me nos meus 30 e poucos anos e lembro-me da primeira vez que falamos, ele disse: com a idade que tens, eu vou-te melhorar muito ainda e jogas o tempo que tu quiseres. E no final foi mesmo verdade. Joguei até quando quis. Quem foi? Ibrahim. Ibra. Gostava que ele soubesse o quanto foi e é um orientador incrível na minha vida. A amizade que construímos ao longo de mais de 25 anos continua firme e ele segue a ser um verdadeiro exemplo de pessoa e de carácter. E este aqui é o Nimi, Ernesto. E eu vou falar por eles e vou falar por nós que te ouvimos. Obrigada, Bruno. Obrigada pela tua presença, foi um gosto. Obrigado e obrigado mesmo. Estou mesmo sem palavras. Obrigado. Obrigada a ti que ouviste este episódio. Nós vemo-nos na próxima semana. Até já.